Glória a Deus, aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus? Eu me sinto muito honrada e fico muito feliz por poder voltar a essa casa, poder ver as minhas irmãs em Cristo Jesus e conhecer o povo, né? Assim como foi falado, que vai morar juntamente comigo lá no céu. E eu creio nisso. Eu também fiquei muito feliz com o diácono Flávio, né? Que estava aqui dando a saudação. Porque essa semana eu fiquei um pouco triste em saber que alguns irmãos na fé estavam voltando para trás. E eu sei que é lícito, né, que a palavra do Senhor tenha que se cumprir, que vão vir a surgir escândalos, algumas pessoas vão retroceder, mas eu fiquei feliz em ver a sua vida, porque eu conheci ele há uns anos atrás, ainda quando ele era o tio Flávio. Eu não vou nem falar a minha idade para não envelhecer ele. Mas eu fico muito feliz, glória a Deus. Eu vou estar lendo no tema, né, dessa campanha. O avivamento começa primeiro em nós. Eu fiquei muito feliz e maravilhada com o tema, porque quando eu fui orar ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra que tinha a ver com tudo aquilo que Ele já tem falado através dos louvores. Mas eu vou ser muito fiel a estes versículos, né, do tema. E eu vou ser também rápida, porque eu sei que o Senhor, Ele já tem falado nessas sextas-feiras. Glória a Deus. Vamos ler aqui em Atos, seu capítulo 2, o versículo 1 mesmo. E a minha Bíblia, ela está um pouco diferente da tradução. Eu vou ler ali da tela, para todos acompanhar. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa a que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glória a Deus. Até aqui eu vou ler. Eu gostaria que a igreja se assentasse. Glória a Deus, aleluias. Nossa, eu sinto muito forte a presença do Senhor aqui. Oh, aleluia, Senhor. Aqui, eu gostaria de dar uma passadinha rápida no seu capítulo 1 de Atos, onde vai contar um pouco sobre a história da ressurreição de Jesus, e vai dar uma pincelada aqui sobre o versículo 3, diz assim, ó, depois do seu sofrimento. Aqui vai dar uma pincelada sobre o sofrimento de Jesus e vai falar também que quando ele ressuscitou, ele apresentou muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E ele apareceu ainda por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. E o que mais me pegou aqui foi saber que Jesus, ele estava, antes de ele morrer na cruz, falando a respeito do reino de Deus para tantas pessoas, e mesmo assim os ouvidos delas estavam surdos, estavam fechados, mesmo assim os olhos estavam cegos. E aqui eu comecei a meditar, por quê? Infelizmente, nós acreditamos muitas das vezes que por ler a Bíblia uma vez somente, toda, completa, ou até mesmo de vir à igreja uma vez na semana, a gente já sabe o que está escrito. A gente já sabe do Evangelho, a gente já sabe de alguma coisa. Mas, na verdade, isso não é verdade. Por quê? Porque existem 4 formas de realmente nós começarmos a viver a transformação. Primeiro, a gente percebe, primeiro vem a percepção. Jesus estava ensinando eles e ajudando eles a entender pela percepção, e ainda não tinha chegado à consciência dos discípulos o que Jesus estava dizendo. Parecia que mesmo Jesus dizendo que ele iria morrer, ele iria ressuscitar, ele iria enviar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, ainda os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E logo depois, quando Jesus morre, Jesus ressuscita, ele aparece novamente para os discípulos, mostrando a eles as mãos, mostrando a eles que era o mesmo que havia andado com eles e ensinado todas as coisas.
E ainda assim eles pareciam que não estavam entendendo. Mas aqui Jesus vai dizer para eles, olha, ficam em Jerusalém, até que do alto venham ser cheios do Espírito Santo. Que está dizendo assim no seu versículo 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu vou bem devagar, porque eu quero que vocês entendam o que o Senhor está querendo dizer a respeito do avivamento. Porque Jesus está aqui dizendo, vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, para que vocês possam receber a ousadia, a verdadeira transformação. Mas para isso, muitas das vezes, a gente precisa de algo, que é abrir o coração. É se permitir ser exposto às Escrituras de Deus. Porque vir à igreja uma vez só, ler um versículo só, não vai mudar nada na sua vida. Infelizmente, o que você vai estar fazendo é se enganando. E quando o Senhor começou a trazer ao meu coração, Ele começou a falar. Ele me fez uma pergunta óbvia, e Ele fez, minha filha, o que é avivamento para você? E eu comecei a falar, Senhor, avivamento para mim é o que me foi ensinado. As pessoas são tão cheias do Espírito Santo que causam um movimento, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas, Senhor, são tão cheias que falam em línguas, que recebem dons. E o Senhor me fez uma pergunta, e o que acontece da porta para fora depois? E aí eu quero somente ler para você o que significa avivar. No hebraico, a palavra avivar tem o significado de perseverar, tornar mais vivo, renovar. E no sentido espiritual, eu anotei aqui, avivamento significa ainda mais. Este conceito se relaciona com a ação de receber o Espírito Santo de Deus, que é capaz de purificar, corrigir e libertar. Quando eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus, estamos cheios. O Senhor, Ele precisa que eu e você se permita viver a transformação. Aonde Ele começa a corrigir todos os nossos atos que estavam de forma errada. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir uns com os outros. Porque quando nós vemos aqui, todos estavam reunidos, todos estavam buscando, perseverando, mas eles não sabiam o que eles iriam receber. Eles sabiam que Jesus havia dito que o Pai iria enviar, mas eles não sabiam como seria. E logo após, quando eles recebem o Espírito Santo, a primeira coisa que eles ouvem é as pessoas olhando para eles. Uns ficam surpresos, outros falam, eles estão bêbados. Quem são esses? Olha aí o que eles estão fazendo. Primeira coisa que acontece é crítica. Não é aplausos. Não é olhar para eles e falar assim, agora eu quero esse Deus, porque eu estou vendo que eles estão falando em línguas, eles estão falando na mesma língua, a gente consegue entender, eu quero esse Deus. Mas não, o próprio Deus permite que venham as críticas. E o interessante aqui é que o próprio Pedro, aquele Pedro que negou Jesus lá atrás, ele se levanta. Sabe aquele Pedro que pegou a espada e cortou a orelha daquele homem? É o mesmo Pedro que ouve e cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a pregar. E essa palavra que Pedro prega é uma palavra tão simples, uma palavra tão viva, que ele começa a mostrar para eles que Davi já tinha dito que viria Jesus. Ele começa a dizer que Jesus estava ali e eles, pela dureza do coração deles, o crucificaram. E Pedro começa a falar com uma ousadia tão grande, que aqueles mesmos homens que tinham visto Jesus, que não tinha percebido, não tinha vindo a consciência ainda deles para se arrepender, começam a olhar e se permitir a transformação. Vindo a consciência, eles aceitam e são cheios. Eles aceitam e se convertem.
Mas a partir do momento que você se permite a se expor à mudança, primeira coisa que começa é os confrontos. Vem os confrontos internos, vem os confrontos externos, principalmente para que Deus possa trabalhar em mim e você. Porque como eu e você vamos ver o quanto ainda estamos distantes de Deus, se nós não se permitirmos sermos expostos. Muitas das vezes, eu já falei isso aqui no chá, mas é a verdade, porque Deus tem muito trabalhado comigo nisso. A gente sabe que tem uma pessoa difícil e a gente, ao invés de tentar se posicionar da maneira que Cristo quer, a gente se distancia dela. A gente rejeita ela. A gente afasta ainda mais ela de conhecer o verdadeiro Cristo. Mas aonde Deus, Ele quer que eu e você se abra, se permita, para que o verdadeiro avivamento comece a ser trabalhado e derramado em mim e em você. Precisamos primeiro se permitir, para que venha haver um purificar, um corrigir os nossos ensinamentos errados. Tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás. E é por isso que precisamos se expor cada vez mais à leitura da palavra. Por isso que precisamos cada vez mais vir à casa de Deus. Porque cada vez que vimos a casa de Deus, veio um despertar da nossa consciência. Nós nos permitimos, assim como o apóstolo Paulo disse, sermos renovados e transformados. Então, para que verdadeiramente venha haver um culto racional a Deus, é necessário haver em nós uma conscientização dos nossos erros, das nossas ações. Uma vez, eu ainda era ensinada por algumas igrejas que para trazer a palavra de Deus, a gente precisava trazer um movimento. Até que eu ouvi uma palavra que me confrontou muito, e essa pregadora estava dizendo que não é o movimento que traz a palavra, e sim é a palavra que traz o movimento. Que o pregador não precisa se expor a ponto de quase fazer com que a igreja grite, porque ele quer para que a palavra venha entrar, não. É primeiro, o pregador tem que trazer a consciência através da palavra. Porque assim nós iremos entender o que verdadeiramente é o avivamento e a transformação do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. E quando as pessoas buscam a Deus com mais força e com mais vontade, mais elas se entregam à vontade de Deus. E mais o Senhor diz: vem para perto. Vem para perto porque eu quero te mostrar aonde é que você está errando ainda. Quantas vezes, e quem aqui não fez esta oração pedindo a Deus: Deus transforma o meu marido, Deus transforma a minha esposa, Deus transforma a minha patroa, Deus faz isso, e Deus muitas das vezes responde: eu estou trabalhando em você. Eu estou trabalhando na tua mente, eu estou trabalhando no teu caráter. Sabe por quê? Porque no céu não vai entrar bagagem. No céu não vai entrar caras feias. No céu não vai entrar inimizade. O Senhor, Ele está na casa. E quando o Senhor, Ele está na casa, Ele pega nossas mãos e fala: minha filha, meu filho, não é desta maneira que você vai entrar no céu. É necessário você descer. É necessário você se permitir ser tratada. Mas quando Deus toca naquela ferida, você fala: Deus, aqui não. Oh, aleluia. Senhor, aqui não, eu não preciso que o Senhor toque aí, porque já faz parte do meu passado. E a palavra do Senhor diz que não devemos nos lembrar mais do passado. Mas por que esta palavra só faz sentido da boca para fora? Porque não é para lembrar do passado, mas dentro de você ainda existe amargura, rancor, ainda existe falta de perdão. E Deus está dizendo: então quer dizer que da boca para fora essa palavra serve quando eu quero tratar no teu coração essa ferida que ainda dói. E Deus está dizendo para que venha haver um verdadeiro avivamento, que não só aconteça aqui dentro da igreja, mas fora também. É necessário nos permitirmos, nos expormos à mudança. Oh, aleluia. Interessante aqui que eu estou tentando acompanhar o esboço, mas a gente até faz, a gente até estuda, mas é o Espírito Santo que vai nos guiando. Porque
Quando nós se colocamos na posição de Deus, na posição de servir a Deus, Deus faz do jeito que Ele quer. Assim como o pastor estava dizendo. É verdade. A gente não faz mais a nossa vontade. E aqui eu escrevi algumas coisas que eu também queria trazer para a igreja. E aí uma das coisas que eu escrevi foi a pergunta: por que precisamos renovar a nossa mente? Porque talvez essa pergunta possa ter entrado na tua mente em algum tempo, em algum momento, quando você estava lendo ali, quando o apóstolo Paulo fala sobre a transformação. Mas eu escrevi aqui: para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus sobre as nossas vidas, devemos nos oferecer como sacrifícios vivos a Deus e permitir que Ele transforme o nosso emocional em um culto racional, santo e agradável a Deus. Então, como é que você vai entrar desesperadamente? Eu vou pegar um gancho da palavra de Ana e chorar, falar: Deus, olha a penina, Deus, olha aí quanto dói em mim. Deus está dizendo: não é assim que eu quero. Eu quero que você se posicione racionalmente e veja o que está acontecendo de verdade. Porque enquanto estamos chorando, parece que nada acontece. Enquanto estamos chorando, a gente não para pensar. A gente não para apresentar ao Senhor os nossos corpos como um sacrifício vivo. E falar com Deus: tá bom, Deus, a minha vontade é essa, mas se o Senhor me der, eu te devolvo. Tá bom, Senhor, a minha vontade ainda é de mirar com ela e falar boas e poucas, mas por você, Senhor, eu vou mostrar outra face. Senhor, por você, Senhor, eu não vou pegar este telefone. Senhor, por você, Senhor, eu vou deixar, Senhor, meu Pai, a minha razão e vou me permitir ser tratada. Oh, aleluia. Uma palavra que me chama muita atenção quando se fala de avivamento é Isaías 6. Porque Isaías 6, ao ver a glória de Deus, ele confessa ao Senhor sobre os seus lábios impuros. Ele acha que ele vai morrendo e ele confessa ao Senhor: Deus, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E aonde ele confessa que a impureza, vem uma brasa viva, e toca nos lábios, porque ele disse: é nos lábios. E aquela tenaz purifica os lábios dele. E Deus está dizendo: confessa a mim qual é a sua impureza hoje, porque eu quero te avivar de uma forma que a minha presença não fique somente aqui dentro, mas vá para a tua casa, vá para o teu trabalho, vai para a tua escola, vai para a tua faculdade. A minha presença vai com você. Só me permita purificar ainda o lugar da tua lepra. Oh, aleluia. Porque aqui nós sabemos, eu escrevi aqui para que a gente possa saber e ficar na nossa consciência. Porque a nossa tendência carnal, ela é na prostituição. Os frutos da carne é isso. É o adultério, é a impureza, a idolatria, é a feitiçaria. Mas eu não faço nada disso. Mas tem brigas, tem palavras duras, tem irritabilidade, tem mau humor, tem reclamação, tem ingratidão. E o Senhor está dizendo: eu vim buscar uma igreja lavada e remida. Eu vim buscar uma igreja pura, uma igreja que sabe que erra, mas que está aos meus pés pedindo perdão. Está aos meus pés pedindo a minha graça, a purificação, a transformação. Porque o adversário da nossa alma, ele está a todo momento querendo nos acusar. A todo momento ele está querendo dizer: você não está na igreja? E olha só como você age dentro de casa. O inimigo, ele quer que eu e você pegue os nossos erros e fique dentro de casa. Mas Deus está dizendo: filha, eu só quero que você confesse e me deixe ir contigo. Me deixe te ensinar, me deixe te guiar, me deixe te transformar, porque do meu jeito é melhor. Do meu jeito há a verdadeira transformação. E quando Pedro ele prega
Aqueles homens olham verdade saindo de dentro dele. E esse mesmo Espírito que estava na vida de Pedro, ele está aqui, dizendo para mim, dizendo para você: deixa eu te transformar, deixa eu te ajudar com essa vergonha, deixa eu te ajudar. Oh, aleluia, deixa eu te ajudar, porque por muito tempo eu tenho te trago vergonha. Você vir aqui adorar a Deus, mas dentro de casa só você e você sabe o quanto Satanás coloca o dedo na tua cara e fala: para que você está indo lá? Por que você está indo lá? E Deus está dizendo: filha, hoje eu quebro toda a sentença de Satanás contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento. Deus está dizendo: hoje eu quebro toda a sentença de culpa, toda a sentença de vergonha. Hoje eu quebro todas as correntes que estavam te prendendo, te limitando, tudo aquilo que estava te cegando o teu entendimento. Deus hoje te liberta disso, porque Ele é fiel. Mas Senhor, eu estou há tanto tempo na igreja, do que essa pregadora está dizendo, Pai, eu não estou entendendo. E Deus está dizendo: eu vou te fazer entender. Eu vou te fazer entender. Sabe por quê, filha minha? Eu não quero mais você falando desse jeito, porque eu, Jesus Cristo, não falei desse jeito com os discípulos. Eu chamei Judas para a mesa, eu o servi, eu tratei ele como amigo. E porque você tem rejeitado aquele que eu tenho te dado, Deus está falando com uma mãe aqui. Seu filho está te dando trabalho e Deus está dizendo: não é para rejeitar, não. Não é porque está dando trabalho que eu quero que você rejeita, não. É para você trazer para a mesa. Mesmo que o comportamento dele esteja sendo de vergonha, Deus está dizendo: traga para a mesa. Fala o quanto ama. Fala suba de mim para ele. Ah, mas eu já falei tantas vezes. Mas como é que você falou de Jesus para ele? Você vai para a igreja ou você vai para o inferno? Como é que você falou de Jesus para ele? Como é que você falou de Jesus para ela? Deus está dizendo: é desta forma. O apóstolo Paulo nos ensinou diversas vezes que algumas vezes ele falava, mas outras ele demonstrava. E é nas ações que a gente demonstra como é uma vida com Deus, uma vida com renovo, uma vida com avivamento. E Deus disse: você vai lá, porque depois que você liberar a palavra, eu vou começar um renovo, uma transformação na vida deles. E aquilo que estava fora do lugar, eu vou começar a colocar no lugar. Porque vai ser através da palavra que eu vou ressuscitar muitos que estavam mortos. Deus está dizendo: ei, através da minha palavra que eu vou ressuscitar os teus sonhos. Eu vou ressuscitar a tua vida espiritual, que faz tempo que está morna, que faz tempo que você não sente mais a presença do Senhor. Faz tempo que você não vai mais para aquele quarto no secreto com Deus e ainda usa de desculpa falando: Senhor, eu tenho tantas tarefas. Mas o que é 10 minutos todos os dias com as portas fechadas e orando ao Senhor? Nós precisamos se esforçar, porque o avivamento não vai vir sem esforço. O avivamento não vai vir sem renúncia. O avivamento não vai vir sem perseverança. Quanto mais nós perseverarmos, quanto mais nós buscarmos, assim como aqueles homens que estavam todos reunidos, mais nós encontraremos o avivamento dentro do nosso quarto, nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas transformações. Antes você podia até responder, mas agora o Senhor vai fazer você se calar. Antes você até podia calar, mas a cara não ajudava, assim como é dito, né? Eu posso até fechar minha boca, mas a minha cara não dá para mudar. E Deus está dizendo: eu vou mudar isso também. Eu vou mudar o teu jeito de falar e o teu jeito de agir.
Deus está dizendo: eu vou tirar essa fama de irmã briguenta, eu vou tirar esta fama de marido bravinho. E Deus está dizendo: eu sou Deus, que quando entro não há coração fechado o suficiente que possa parar o meu mover e o meu avivamento dentro da bagaia sube na tua vida. Deus está dizendo: não há portas, harabagaia sube que limite o poder dele. Não há pecado que nos afaste do amor dele quando é confessado. Deus está dizendo: se arrependa hoje. Oh, aleluia. Antes mesmo de estar entregando, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Porque eu não vou enfeitar a palavra já está aqui dizendo o que ela quer falar, e não precisa de muita coisa. Mas eu quero fazer essa oração juntamente com a igreja, em concordância, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa trazer este avivamento dentro de nós, esse avivamento nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, que Ele possa colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua igreja. Senhor, meu Deus, aqui está, Senhor, o teu povo. Aqui está a minha vida. Aqui está, Senhor, meu Pai, as tuas filhas. Aqui estão os teus filhos. Senhor, meu Pai amado, aqui estamos entregues, meu Pai, no poder da tua palavra. Senhor, meu Pai, hoje é o último dia de campanha, Senhor. Senhor, e o tema é: o avivamento começa primeiramente em nós. Senhor, a tua palavra foi pregada. Senhor, eu venho te pedir agora que o Senhor, Pai, venha tocar, Senhor, meu Pai amado, nesta mente, neste coração que ouviu a palavra e que está se permitindo, Senhor, meu Pai, viver essa transformação. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer à mente desta mulher e deste homem o que é que o Senhor quer tratar, o que é que o Senhor quer purificar, o que é que o Senhor quer libertar. Senhor, purifica-nos, Senhor, sara-nos, Senhor, e seremos sarados, liberta-nos, Senhor, e seremos libertos. Senhor, eu te peço mais uma vez, Pai, desce com teu renovo sobre as nossas vidas, desce com tua transformação, com teu avivamento sobre nós, Pai. Senhor, e que no poder da tua palavra a gente não saia daqui mais da mesma maneira que a gente entrou, mas que a gente possa retornar para o nosso lar, Senhor, vivendo essa verdadeira transformação, vivendo, meu Pai, essa verdadeira mudança. Traga a consciência dos teus filhos, Senhor, tudo aquilo que é preciso tratar, tudo aquilo que é preciso libertar, liberar, entregar no teu altar. E desde já, Senhor, eu repreendo agora todo devorador. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo mal, Senhor, que tem cegado o entendimento, que tem, Senhor, meu Pai, amarrado os teus filhos, as tuas filhas, e impedido eles de se entregar ao Senhor. Desde já, Senhor, eu oro ao Senhor para que o Senhor visite o lar deles, e que não seja mais da mesma maneira, meu Pai amado, mas que venha haver mudança. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que quando oramos, Senhor, o Senhor já agiu. Eu creio, Senhor, e eu te agradeço por isso. Oh, aleluia, Senhor. Amém, glória a Deus. Igreja, enquanto eu estava orando, eu vi o Senhor endireitando caminhos. Eu vi o Senhor colocando nós novamente, no lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que é o centro da vontade dEle. Então se permita, porque é no meio da tribulação que nós iremos alcançar a perseverança, que a perseverança vai ser trabalhada em nós. É no meio da tribulação que o nosso caráter vai sendo aprovado. É no meio da tribulação que Deus vai nos libertando e vai tratando conosco, e vai nos aproximando mais e mais dEle. Então se apegue na palavra do Senhor. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Santo Espírito.